Olá pessoal, meu nome é David Carvalho, eu sou responsável por compras e logística na Giggs Consulting e é um prazer estar hoje aqui no Café Expresso dando sequência à série de modelagem de custos para falar com vocês sobre Cost Breakdown. Então hoje eu quero mostrar algumas imagens para vocês para ilustrar essa ferramenta tão conhecida, mas muito útil para a nossa atividade. Então pessoal, quando a gente está falando sobre Cost Breakdown, a gente busca, antes de tudo, atender a demanda daquele turbilhão que é a solicitação que nós temos da demanda dos nossos clientes internos. E nós de compras temos vários entregáveis que nós colocamos para os nossos clientes. Tem garantia, tem prazo, mas principalmente o produto e o serviço. E é sobre eles que nós aplicamos o conceito do Cost Breakdown. Então, para obter informação, e aqui é um ponto, pessoal, que vale a pena a gente comentar um pouquinho. Muitas vezes é complicado a gente conseguir obter essas informações. É claro que naquele momento que eu estou pedindo o Cost Breakdown, é o momento onde eu vou fazer a cotação. Esse momento é importante. Ou desenvolvendo a relação com o cliente de maneira a transformar essa relação mais transparente, mais direta e muito mais produtiva. Se não, o processo é pedir RFX, ou seja, RFP ou RFQ, e obter essas informações. Então, quando nós estamos na busca da demanda, nós utilizamos esse processo para obter as informações. E normalmente o que fazemos? Equalizamos as propostas, né, pessoal? Colocamos uma do lado da outra e vamos fazer aquele famoso cherry picking, né? Vamos colher a cereja, qual que é o melhor valor de cada proposta enviada. Então aí, como no exemplo, eu vou escolhendo cada valor de cada elemento que eu estou negociando, de cada entregável que eu vou colocar para o meu cliente interno. Então, nesse contexto, pessoal, nós temos a melhor proposta teoricamente. Mas a gente precisa lembrar que Cost Breakdown nós estamos falando de quebrar, da composição dos custos. Então o nosso objetivo são os custos. Então vamos conversar sobre eles. E aqui eu queria falar do Cost Breakdown. Quando a gente pensa em Cost Breakdown, vamos pegar o exemplo do hambúrguer aqui, pessoal. A gente olha e pensa, bom, é o pão, é o hambúrguer, mas a gente sabe que tem muito mais coisa por trás disso, né, pessoal? Tem todas as despesas, salários, a gente tem muito mais elementos. E aqui vem a primeira dica forte sobre Cost Breakdown. Comece simples, pessoal. Não vá querer começar muito complexo. Então a gente vê esse coletor de gases do motor aí. Comece numa fase simples, tá certo? Como está ali matéria-prima, mão de obra, não vá querer colocar um monte de informações que muitas vezes nem o seu fornecedor consegue detalhar os custos dessa forma. Então, eu começo simples. E aqui vamos pegar um exemplo bem tranquilo, pessoal. Vamos ver como é que a gente reúne essas informações e faz o comparativo. Ou seja, naquele preço que a gente viu lá na primeira proposta, eu vou pedir o Cost Breakdown. Eu vou pedir ele quebradinho do jeito que ele está aqui, ó, pessoal. Ou seja, o que é matéria-prima, o que é mão de obra, quais são as despesas gerais de fabricação, quais são as despesas administrativas e qual é o lucro. E faço o meu cherry picking normalmente. E olha lá qual valor a gente chegou fazendo o cherry picking em 62,25. Ou seja, a hora que eu vou comparar a primeira equalização que eu fiz com o Cost Breakdown e vou pegar a informação específica do preço, que era 64,31, a minha melhor proposta, olha o que aconteceu, eu consigo ainda um valor muito mais competitivo na negociação. Mas mais do que isso, pessoal, eu queria falar com vocês de alguns aspectos, porque isso é o básico que nós temos que fazer como compradores, ir além da equalização. Mas eu queria falar com vocês algumas dicas sobre Cost Breakdown e alguns cuidados que a gente tem que tomar. A primeira, a gente já comentou, é sempre buscar informação antes do negócio e pesquisar o mercado. Segunda, ir construindo passo a passo, conforme você vai ganhando confiança com relação à base de dados. Terceiro, estabelecer direcionadores, que nós chamamos de drivers, ou seja, aqueles elementos que direcionam a variação dos custos. E nesse ponto é importante aproveitar para estabelecer a relação com o seu fornecedor. Não só utilizar o Cost Breakdown como elemento de argumentação para negociação, para um projeto, para uma análise, mas também estabelecer a relação com o seu fornecedor baseada em conceitos de mercado, conhecidos de todos e que podem ser uma referência, né, pessoal? Não vamos travar e tirar a oportunidade das negociações, porque a gente sabe que o cenário macroeconômico pode influenciar nesses drives. Então, em palavras simples, Cost Breakdown
é a composição dos custos, na tradução direta do inglês, onde eu vou quebrar os meus custos e vou potencializar a minha análise sobre a aquisição, seja produto, seja serviço. Eu vou enriquecer a minha negociação com muito mais argumentos e vai servir para eu ir cada vez mais estabelecendo uma relação mais duradoura com os melhores fornecedores e também muito mais transparente em todos os aspectos, internamente e externamente. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Foi muito bom estar com vocês e até um próximo bate-papo.